Volume 3, Capítulo 1, A Princesa Espadachim golpeia. O sol estava fixo no meio do céu. Rumo ao norte em direção à rua principal das instalações dos Arranha-Céu. Um café ao ar livre estava voltado para a grande rua, com mais pessoas residentes do que aventureiros. Sob os raios claros e brilhantes do sol, numerosos clientes estavam conversando e rindo. Entre os muitos guarda-sóis que produziam sombra, Bel e Lily estavam sentados juntos na mesa branca. Então, já não há problemas do lado da família Soma? Sim. Lily provavelmente será tratada como se tivesse morrido. Foi no dia seguinte após Bel e Lily terem reformado uma equipe. A fim de confirmar a situação atual que Lily estava enfrentando, Bel estava aceitando sua explicação. De qualquer forma, se eu for tratada como morta, não há mais necessidade de ter qualquer relação com a família Soma. Eles também não tomarão iniciativa para me encontrar. Como devo dizer, já me tornei algo não existente. Então não vai dar problema para Bel-sama, Lily disse com um sorriso. Ela havia tirado a franja de quando mantinha seu disfarce, e seu rosto foi finalmente revelado. Seus olhos redondos e rosto adorável entrou em seu olhar, Bel tinha um pouco de sombra entre as sobrancelhas. Tudo bem se o assunto é sobre mim, mas isso não vai fazer Lily deixar de estar morta ou algo assim. Sou grata às suas intenções, Bel-sama. Mas ainda é melhor dar um ponto final em tudo isso. De qualquer forma, Lily já não tem nenhum parente. Enquanto Bel-sama souber sobre a existência de Lily, Lily está satisfeita. Bel não continuou a perguntar isso a Lily, que parecia estar dizendo isso do fundo do coração. Parece que o ato que se transformou em seu maior ferimento, já havia sido superado em seu coração. Se Lily diz, então que assim seja. Mas, não revelando para as pessoas da família Soma, certo? A verdade sobre Lily ainda está viva. Embora eu não possa dizer definitivamente, com certeza, mas todos os vestígios relacionados a Lily foram esclarecidos nos últimos 2 dias. Na medida em que não há necessidade de se preocupar. E, de qualquer forma, Lily tem isso. Lily colocou levemente as mãos na cabeça com um pequeno toque e esfregou o cabelo. Seu usual cabelo cor de castanho mudou para um marrom escuro, quando orelhas de gato saíram de sua cabeça logo atrás de suas mãos. Suas pupilas eram de uma cor dourada luminosa. Cinderela. Sob a magia de transformação especial de Lily, sua aparência atual parecia de uma criança bestial. Embora a aparência dela permaneça a mesma, você definitivamente não poderia dizer que ela era da raça Palum. Sob a premissa dessa habilidade, não havia possibilidade de que outros a ligassem a Lily Lucard. Bel também ficou chocado quando percebeu a presença dessa magia. Bem, se você diz assim. Sim, não há problemas. Mesmo que houvesse uma pequena possibilidade, não permitirei que Bel-sama se preocupasse com isso. Não há necessidade de mencionar esse assunto novamente. Bel sorriu ironicamente e se acalmou. Desta forma, Lily não estará mais envolvida em nenhuma disputa. Mesmo se ela ficasse assim, ela ainda deveria ser capaz de ajudar. Na verdade, depois de ouvir o fato de que Lily quase morreu, o que ele sentiu foi raiva e remorso. Era uma raiva violenta contra as pessoas que não tratam os outros de forma digna, e o remorso por ele não poder fazer nada. No entanto, a situação de Lily não deve ser atribuída à família Soma. Por uma questão de discussão, uma vingança agora é o que causará um desastre fatal do principal criminoso. De qualquer forma, desde que Lily estava bem, tudo bem. Bel expulsou os sentimentos complexos em sua mente e concluiu assim. A lacuna entre eles havia sido preenchida. Talvez não completamente, mas a distância entre eles de fato encurtou, na medida em que ambos os lados foram capazes de segurar a mão um do outro. De agora em diante, eles recomeçarão novamente. Bel não pôde deixar de revelar um sorriso. Bel-sama. O que? Bel-sama, está tudo bem mesmo? Apenas perdoar Lily assim? No entanto, ao contrário de Bel, o rosto de Lily estava envolto em névoa, e olhou para Bel de forma diferente, como se ela estivesse procurando por confiança. Mas Lily mentiu para Bel-sama, não? Não apenas usei as boas intenções de Bel-sama, como também até te traí no final. E eu secretamente escondi o dinheiro e não o devolvi. Se você perdoa Lily assim, então. Esta foi a razão pela qual o relacionamento com Lily não havia sido completamente resolvido. Autoculpa. Culpa. O desejo de expiação. Lily estava sendo atormentada pelos crimes que cometeu. Bel nem se lembrava quantas vezes ela se desculpou. Lily perdeu toda a sua riqueza do que aconteceu alguns dias atrás. O dinheiro e os itens que ela mantinha depois de trocar por dinheiro, e também as joias do gnomo, eram todos roubados por seus companheiros na família Soma. Parece que ela se sentiu culpada por não ter nada para me compensar. Dentro de seu coração, havia uma camada de autoaversão. Não importa, mesmo se eu tivesse repetido isso, a expressão de Lily não melhorou. Seria melhor dizer que, depois de cada vez, ela ficaria ainda mais deprimida. Talvez ela estivesse desejando um castigo doloroso. Essas coisas eram algo que ninguém havia pedido. Bel pensou como se admitisse a derrota. Em suma, foi difícil. Naturalmente, não havia necessidade de se culpar, como aquelas pessoas que louvavam e falavam palavras bonitas, parecia um pouco como pregar. Em direção a tudo o que aconteceu, eles ainda estavam de pé na visão do espectador. Enquanto olhava para Lily, que enterrou o rosto, tentei pensar em uma maneira de remover sua culpa. Enquanto Bel estava pensando sobre a melhor solução para resolver este problema. Neste momento, finalmente chegaram reforços. Ei, Bel-kun. Ah, Kami-sama. Levantei-me quando ouvi a voz jovem que foi direcionada para mim. Como esperado, a figura de Ash apareceu no café. Um pequeno corpo que era comparável com Lily passou pela multidão animada e apareceu na frente de Bel e Lily. Desculpe, você esperou muito? Isso não é um problema. Em vez disso, sou eu que sinto muito. Eu tive que atrapalhar seu trabalho. Não importa minha situação. Comparado com isso. É ela. Ah, sim. Esta é a criança que mencionei antes.
Eu sou chamado de Liliruca Ard. N. Prazer em conhecê-la. Em direção ao olhar que foi atirado para ela, Lili levantou-se apressadamente da cadeira e fez uma reverência. Esta virar o café foi ideia dela própria. Suas intenções eram claras. Ou seja, ela queria ver com seus próprios olhos para confirmar o apoiador que tinha um relacionamento com seu próprio membro da família. Se ela não fosse aprovada pela deusa, a equipe de Lili e Bel provavelmente seria forçada a se separar. Lili, que entendeu isso com antecedência, tinha uma expressão nervosa em relação a esta. No entanto, neste momento, Bel parecia ter se lembrado de algo e murmurado: "Ah, isto não é bom. Eu não preparei uma cadeira para a Kami-sama." Não se preocupe com isso. Há tantos clientes, deve haver uma cadeira de reposição, certo? Ok, depois que o Bel-kun se sentar, deixe-me sentar no seu colo. Kami-sama também pode fazer essa piada. Por favor, aguarde, solicitarei isso a uma pessoa desta loja. Bel sorriu e saiu. Um sorriso inocente e puro de criança. Pendurado no lado, esta temporariamente parou suas ações. Então suas Marias Chiquinhas encolheram instantaneamente. Em direção à atmosfera triste que flutuava ao redor, Lili não conseguia esconder sua expressão confusa. E? Isso não é para melhor? No começo, planejei excluir Bel, não há problema algum. Com as bochechas levemente tensas e tingidas de carmesim, esta sentou-se no assento de Bel. Lili também imitou e sentou-se. Então, vamos terminar isso rapidamente. Aquela criança voltará em instantes. Não há necessidade de auto-introduções, certo? Você provavelmente já ouviu falar de mim pelo Bel-kun? Sim. Quando Lili percebeu que a iniciativa do tópico já havia sido roubada desde o início, já era um pouco tarde. Mesmo comparada a Lili, que era um hobbit e parecia jovem, esta não era inferior em termos de inocência e amabilidade. Estava realmente oscilando entre uma menina e uma criança pequena. No entanto, pelo contrário, foi por causa desse desequilíbrio que colocou mais ênfase em sua aparência excessivamente perfeita. Não era apenas adorável, mas também dá uma sensação inspiradora. Como se estivesse olhando para o corpo que tinha duas belas aparências contraditórias presentes. Banhado pela luz do sol que passava pelos guarda-sóis, o cabelo liso e preto parecia um pouco mais glamouroso. Deixe-me ouvir a verdade. Suporte-kun, você ainda continuará sendo insignificante? Rumo a essa pergunta contundente que questionou diretamente o cerne do problema, Lili ficou abalada. A expressão e os olhos de Estia permaneceram os mesmos. Só que a divindade ao redor dela aumentava rapidamente. Lili sabia que ela estava sendo investigada. Tudo foi completamente visto. Não havia evidências mais fortes do que o nome dela não sendo chamado. Considerando tudo o que ela fez para Bel, isso era natural. Primeiro, ela tinha que determinar se podia confiar nesse hobbit. Assim, Lili tinha que dizer a verdade sem mentiras. Eu não vou. Lili já havia sido ajudada por Bel-sama. Eu já não quero fazer nada que traia essa pessoa. Seus olhares se cruzaram. Ambos os lados não tinham meios de desviar o olhar. O som movimentado ao redor gradualmente desapareceu. Na frente de um deus, você não pode mentir. Ela não sabia onde ela ouvirá essa frase, mas era verdade. Lili entendeu isso pelos olhos da deusa, que parecem ver através de tudo, na frente dela. Contanto que ela quisesse, ela provavelmente poderia ver através de todas as mentiras das pessoas do mundo inferior. Sim, eu entendo. Essa frase eu tentarei acreditar nisso. O período de tempo mais longo para Lili acabará de terminar. Enquanto ela estava segurando o impulso de liberar o ar acumulado em seus pulmões para fora, ela lentamente relaxou a força de seus ombros. Suporte-kun, eu me preocupo profundamente com Bel. Na medida em que, mesmo que eu tenha que colocar meus olhos no oceano, ainda não sentirei dor alguma. Como meu primeiro dependente, não desejo perdê-lo. Essa é a minha sincera verdade. Esta tomou um intervalo para respirar, depois continuou. Lili foi pego de surpresa, e ela rapidamente assumiu a posição de ouvinte. Perguntar sobre você de Bel-kun era entender sua situação. Claro, eu também incluirei suas atividades de roubo. Eu nunca pensei em simpatizar com você, afinal, desde que tudo terminara. Assim, não vou dizer nada. Apenas. A próxima parte foi o tema principal, parece que esta tinha acumulado sua vantagem para as seguintes palavras. Se você cometer os mesmos erros novamente, e você colocar essa criança em risco novamente, eu não vou deixar você ir facilmente. O corpo de Lili ficou rígido. Naquele instante, ela nem se lembrava de como respirar. Eu esqueci. A garota na frente dela era uma existência conhecida como o Deus que supera os seres do mundo inferior. Rumo à existência superior que tem o poder de transformar completamente esta cidade em pó instantaneamente, Lili tinha esquecido completamente esse fato porque ela tomou muito por certo. Seus profundos olhos azuis perfuraram através dela e seu coração começou a se mexer e torcer juntos. Desde que ela foi apoiada por sua vontade inabalável, Lili olhou diretamente na frente e abriu a boca. Lili jura. Ela não fará essas coisas novamente. Se é para Bel-sama ou para esta sama. Mas mais importante, é para a própria Lili. Na rua que não sabia nada sobre a situação, a atmosfera alegre continuava a fluir. No momento em que as duas se olharam silenciosamente, esta fechou os olhos e declarou o fim. Ela, pará, piscou os olhos como se estivesse enviando um olhar que dizia eu entendo. Ao lado de Lili, ela finalmente não aguentou mais e liberou sua força. Parece que ela estava prestes a cair sobre a mesa a qualquer momento. Estia, repetida por ela, colocou os braços para segurar o peito voluptuoso em silêncio. Ela franziu a testa de repente. Depois de demonstrar que eles não tinham nada, ela emitiu um gemido encurralado. Lili sentiu que a atmosfera era ruim e enrolou seu corpo. Suporte-kun, eu direi diretamente. Sim. Te odeio. Espero que você não importune Bel-kun. Enquanto Lili abriu os olhos, Estia continuou a falar. Isso é óbvio.
Desde que ouvi os detalhes sobre a situação, minha impressão sobre você é a pior. Você usou a boa personalidade de Bel para enganá-lo, e agora você simplesmente queria se envolver com ele apenas com um estalar de dedos. Que tipo de propósito você tem, sua malvada ladra de gatos? Devido a Cinderela, as orelhas da raça bestial, que estavam em sua cabeça, de repente estremeceram. Embora o argumento fosse sutilmente justificado, mas parecia que algo estava errado. Lily pensou enquanto suava. No final, o que você tem feito em primeiro lugar? Você mostrou uma expressão tão sombria desde o começo. Olhe para ele, não vai fazer com que esse lado também fique deprimido. Era quase como se ela tivesse dito que olhando para o seu rosto, ela tivesse perdido o apetite. Os olhos de Estia ficaram ainda mais afiados e suas palavras ainda não terminaram. Em geral, você deve ter pensado sobre os sentimentos de Belcum, certo? Por que eu sei? Fue, porque era uma expressão semelhante à minha quando estou em frente a um espelho. Ain, isso é muito chato, eu não quero que você fique ao lado do Belcum. Finalmente, uma flutuação sem forma começou a subir atrás de Estia. Olhando para os convidados que os rodeavam, arregalando os olhos e de repente se afastando, Lily sentiu que estava prestes a chorar. Você foi ajudada pelo gentil Belcum e disse que você viraria uma nova pessoa. No final, você usará a gentileza dessa criança e fará com que ela se envolva em problemas novamente, certo? Aquela criança obviamente não pediu que você fizesse nada, mas você já está sobrecarregada de culpa. Se você me deixar dizer isso, isso é simplesmente agir como uma criança mimada. Que pessoa desagradável, você. O discurso de Estia tornou-se gradualmente mais sinistro. Depois de esperar que seu olhar se estabilizasse, ela observou a pequena hobbit que não conseguia sequer soluçar. Se for esse o caso, atenderei sua solicitação. Eu substituirei o Belcum para te absolver. Eu lhe direi com antecedência que você não tem o direito de recusar. Usando o julgamento de Deus, é bom se você se orgulhar. Fua, Estia, que emitiu um som nasal, recostou-se na cadeira. Além de balançar a cabeça rigidamente, não havia nada que a apreensiva Lily pudesse fazer. Não que seja incorreto, por que não dizer que, desde que isso foi declarado por ela, que era a deusa principal de Bel, ela não sabia que tipo de humor ter. Lily esperou ansiosamente pelo momento seguinte. Ao lado de Estia, ela estava cerrando os dentes, Gugigi, enquanto revelava uma expressão dolorosa. Pouco depois, ela suspirou e as palavras acompanhadas com ele vazaram. Por favor, cuide de Belcum. Ela não podia deixar de soltar um som estranho e baixo. Estia continuou a falar. Primeiro, isso não é por você. Eu ouvi muitas coisas dessa criança e fiquei cada vez mais preocupado com ele. Pelo contrário, estou convencido de que ele acabaria sendo enganado, esse tipo de sentimento. Então eu só posso pedir-lhe. Por favor, tenha cuidado para não deixar nada de suspeito ficar preparado para ele. Em resumo, você é responsável por segui-lo. Desta vez, Lily ficou muito surpresa. Seus pensamentos se agitaram como se quisesse dizer alguma coisa, mas ela não conseguia abrir a boca. Porque ela não tinha permissão para responder aqueles olhos na frente dela. No final, eu originalmente não pretendia usar palavras arrogantes para julgá-la. Mesmo que sejam os deuses agora, eles não jogarão esse tipo de coisa. Apenas esqueça sua culpa, se você se perdoa ou não, é problema seu. Não peça a Bel para ajudá-la a procurar por esse tipo de coisa, disse Estia com um tom poderoso. Sinto que devo muito a essa criança, então, até que me sinta satisfeita, continuarei a pagar minha dívida de gratidão. Isso também é obviamente natural. Isso é sinceridade, mas também há limites. Se você deseja virar uma nova pessoa, use suas ações para provar isso. O que ela queria dizer finalmente terminou. Ouvindo as intenções da deusa um pouco amarga, Lily baixou a cabeça. A deusa Estia deu uma chance a Lily. Foi até a extensão de profunda compaixão. Ela foi muito generosa. Ao mesmo tempo, ela também era um deus. O que ela dissera há pouco era provavelmente os verdadeiros sentimentos que ela não conseguia esconder. Basicamente, ela ainda permitiria que Lily ficasse ao lado de Bel. Dando compaixão a todos, e pedindo-lhe para protegê-lo. Enquanto Lily estava agradecida por aquele calor, ela olhou para Estia e curvou-se para ela. Entre as duas, parece que a água de nascente que se originou da floresta estava fluindo silenciosamente. Desculpe, eu fiz você esperar tanto tempo. Vou permitir que você participe da equipe. A proteção dessa criança é com você. Embora eu tenha dito isso, não faça nada que exceda o que é apropriado. Como ao aviso sombrio de Estia que quebrou o silêncio, Lily ficou atordoada. Antes que ela pudesse perguntar sobre o verdadeiro significado, Bel voltou segurando uma cadeira. Rumo a Bel, que estava constantemente se desculpando e não podia fazer nenhum comentário, Estia apenas segurou seu braço e o puxou para o lado dela. O que? Kami-sama. Então, mais uma vez. Prazer em conhecê-lo, suporte Kun. Parece que o meu Belcum te incomodou. Estia enfatizou no meu. Parece que a atmosfera circundante havia mudado completamente, assim como um tigre que estava guardando seu próprio território. Ela usou os olhos para transmitir o significado de se você se atreve a atacar, eu vou comer você. Em direção a Estia, que a impediu de se contorcer, Lily ficou surpresa. Ela é um deus. Ela era um ser divino, uma existência nobre digna de reverência. No entanto, além disso, ela ainda era uma criança. Não, melhor dizer, um inimigo. A cabeça de Lily estava cheia de uma onda de raiva em relação a ela, que puxou o braço de Bel para o lado dela e especialmente desenhou a linha na frente de Bel como vingança. Embora Lily também tivesse sentimentos semelhantes à lealdade em relação a Estia, mas isso era outro assunto. Pará. Ela usou as duas mãos para puxar o outro braço de Bel. Em direção ao brilho agudo de Estia que estava cheio de intenção maliciosa, Lily enviou diretamente de volta. Não existe tal coisa. Eu sempre fiz Bel-sama, que tratou Lily gentilmente, se cuidar. De um lado, uma menina jovem. Do outro lado, também era uma menina jovem.
Defendendo uma aparência infantil inocente e fofa, as duas revelaram o rosto de mulheres defendendo suas vontades e se entreolharam. Entre elas, ambas incapazes de tocar o chão enquanto estavam sentadas em uma cadeira, bashi-bashi, fagulhas voavam ao redor. Kami-sama. Devido ao seu braço ser espremido pelos vales gêmeos nessa mesma situação, Bel nem sabia o que estava acontecendo à sua frente. Ele estava em extremo pânico. Na briga entre os pequenos indivíduos, a deusa venceu. Ela realmente vive como um deus Sama. Parece que os peitos dela não são apenas uma decoração. Você tem algo que você quer dizer, suporte Kun? Sobre isso, Lili. A questão do futuro. Depois da batalha, Bel começou a falar. Cada um sentou de volta em suas respectivas cadeiras, uma vez que se acalmou. Desta vez, foram os olhos dourados de Lili que pareciam surpresos quando ela olhou para ele. Lili agora, sua sede. Você tem um lugar para morar ainda? Sim. Embora fosse só por um dia ou dois, eu sempre mudava entre as pousadas. Olhando para Lili, que não revelou um sorriso envergonhado, Bel secretamente insinuou para Estia. Embora ela ainda soltasse um som como se não estivesse disposta, mas assentiu com a cabeça. Lili, se você não se importa, você quer vir para nossa casa? Por que não dizer, por que você não se inscreve na família Estia? Embora apenas Kami-sama e eu estamos nela. Lili já não pode voltar para a família Soma, até Bel sabia disso. Então, por que não simplesmente ser direto, pensou ele. Comparado a deixá-la viver sozinha, por que não aceitá-la? Pelo contrário, esse era o desejo de Bel. Estia, que já tinha visto através de Lili, não se opôs, a única coisa que restava era que Lili aceitasse. Estia-sama, tudo bem? Não é Estia-sama, para Lili. Fua. Não se engane, ok? Mesmo que seja uma pessoa que eu odeio, deixar uma criança sem uma casa e sozinha é contra minha própria existência. Até que você encontre trabalho, eu posso temporariamente cuidar de você. Para a deusa de rosto vermelho, que não estava sendo sincera, Bel só pôde deixar escapar um sorriso irônico. Depois que Lili soltou um sorriso caloroso em direção a essa cena, ela balançou a cabeça lentamente. Eu sou extremamente grata, Bel-sama, Estia-sama. Apenas tendo isso, Lili acha que é o suficiente. Por quê? Lili não se sente bem continuar a aproveitar-se da gentileza de vocês dois. Afinal, Lili ainda é membro da família Soma. Revelando um leve sorriso para o sisudo Bel, estendeu a mão além das costas. Em suas costas, que provavelmente ainda estava gravado a inscrição de Soma, Estia franziu a testa. Lili, que ainda é membro da família Soma, não pode ir à sede da Bel-sama. Se o fato de que Lili entrou na sede da Bel-sama for exposto, isso trará problemas desnecessários para vocês dois. Lili absolutamente não pode tolerar que isso aconteça. Para esse tipo de coisa, eu. Bel, que se recusou a desistir, tentou persuadi-la, mas ele parecia ter se lembrado de algo e fechou a boca. Este não era um problema de uma única pessoa. Havia de fato a possibilidade de arrastar toda a família. Bel fechou dolorosamente os olhos e olhou para Estia, que estava pensando em alguma coisa. Suporte Kun, a condição para deixar a família Soma, não, está deixando de ser banida? Seu deus principal disse alguma coisa? Embora Soma-sama não tenha expressado nada claramente. Mas provavelmente, uma grande quantia de dinheiro é necessária. Dinheiro, é isso? Seguindo a quantidade de membros, o dinheiro era outro recurso que a família Estia tem falta esmagadora. Embora Bel tivesse feito progressos notáveis em relação à situação na masmorra, e eles haviam ganhado muito mais do que um mês passado, mas afinal de contas, ainda estava meio preparado. No máximo, eles só poderiam trazer cerca de 100 mil varizu. Além disso, mesmo que os dois tivessem a capacidade de pagar a taxa para deixar a família, Lili também nunca aceitaria. Então, deixar a família é uma coisa tão preocupante. Das pessoas que eu conheço, tem gente que deixou uma família. Depende do deus principal. Se existem deuses dispostos a aceitar o pedido, também há deuses que o ignoram. Deixar uma família não só trará problemas para a pessoa que estava saindo, mas também trará problemas para outra família para a qual eles estavam partindo. O melhor exemplo foi divulgar informações. Não importa quão indulgente seja o deus, apenas aqueles que administram suas facções minimamente farão isso. Na maioria dos casos, os deuses odeiam membros que saem. Seu conhecimento também pode ter um segredo que não pode ser dito a ninguém. Depois que Estia olhou para Lili depois de dizer isso, Bel também entendeu o que eles estavam falando. Assim como Lili, embora eles ainda pertencessem à facção. Era um estado de fuga. Eles se tornaram um gato selvagem, um aventureiro sem lar. Deixando de lado a chefe Mia, que já foi perdoada pelo deus, da Senhora da Abundância, incluindo Sir, cuja história era extremamente vaga, talvez também fosse assim. Mesmo que eles não perguntem, você ainda pode ver. As pessoas que estão nessa situação têm vidas muito difíceis. Mesmo se for uma pessoa que não estava disposta a se juntar à família e eles ainda não serão perdoados? O filho de um nobre é nobre, o filho de um fazendeiro é fazendeiro. É simplesmente assim, Bel-sama. Uma criança nascida entre os membros, essa criança também deve ter o dever de se juntar à família e ponto. Do ponto de vista de Deus, no momento em que esse cristal foi criado, ele já havia se tornado as responsabilidades da parte envolvida, mesmo que a criança não estivesse disposta e argumentasse, nada mudaria. Falando irresponsavelmente, isso já era algo que os deuses não têm conexão. A permissão de deixar, em última análise, ainda pertence ao Deus. Ter um Deus bondoso determina tudo. Se a sua sorte for ruim, alguns deuses podem pedir grandes somas de dinheiro. Alguns deuses podem forçosamente dar problemas difíceis para você observar os desenvolvimentos enquanto sorria. Bel olhou para Lili, que estava sorrindo, com uma expressão mista. Se eu não receber a permissão de Soma, eu não poderei mudar a graça. A atualização também se tornará impossível. Então vai ficar assim. Mas você não está se preparando para continuar assim, certo?
Você está planejando procurar oportunidades? Sim. Embora seja impossível agora, planeje encontrar Soma-sama quando o momento estiver mais oportuno. Se ele vai aceitar ainda é. A conversa parou de repente. Todos revelaram uma expressão cheia de pensamentos. A luz quente pareceu brilhar nervosamente. Bel fez uma pergunta para Lily. Então Lily, o que você está planejando fazer depois? Você está planejando encontrar uma pousada sozinha. Na verdade, há uma loja que eu costumo frequentar. Ah, a Lily disse um pouco errado, mas em suma, há um generoso vovô gnomo. Eu pretendo ficar lá por um tempo. Ah, claro que vou trabalhar. Eu não pretendo usar minha transformação para ser verdadeiramente reconhecido pelos meus esforços. Não houve trauma dentro da rápida resposta de Lily. Bel, que entendia sua determinação, se acalmou. Da próxima vez, eu também devo explicar um pouco para Aina-san. Estava envergonhado de dizer que, se Aina não ajudasse no problema com a família Soma, haveria pouco progresso. Originalmente, a guilda não interferiria nos problemas da família, a menos que fosse um caso significativo. Eles são os gerentes de horário e absolutamente não a organização de caridade para aventureiros e simpatizantes. A guilda ajudará os aventureiros. Isso tudo foi para aumentar a eficiência de recuperar o interesse da Dungeon, e eles certamente não irão gerenciar problemas pessoais de aventureiros e suportes. Ele está confiando demais na intimidade e bondade de Aina, pensou Bel enquanto ele usava uma mão para pressionar sua têmpora. Ei, não se force, está tudo bem? Se não der certo, posso te apresentar o lugar onde trabalho? Não. Para o erro em relação ao método de usar o dispositivo de ignição da pedra mágica e causar uma enorme explosão durante o dia na loja, Lily recusa educadamente sobre essa ação. Por favor, permita que Lily declina solenemente. Como você sabe disso? Embora eu apenas tenha ouvido acidentalmente sobre isso pelo barulho ao redor, devido à travessura da deusa Loli, o rumor do desastre natural na rua principal norte já é muito famoso. Varfinha. Não diga mais nada na frente do Bel com a Rin. Mugu. Mas não está bem, pensou Bel. Se fosse pela garota barulhenta diante de seus olhos, ele ainda estava disposto a abaixar a cabeça, não importa quantas vezes. Bel continuou a olhar para Lily, que finalmente mostrou seu sorriso verdadeiro, e ele também revelou um sorriso. Eu estava atualmente andando na Rua dos Aventureiros, na área da rua principal noroeste. Depois de me separar de Kami-sama, preparei-me para ir até a sede da guilda. Eu estava pensando em reportar a Aina-san e depois falar sobre a situação da família Soma. Já era hora de as lojas abrirem. Parece que hoje, as lojas de ambos os lados da rua também estavam muito animadas. Essa rua em que os aventureiros frequentemente andavam era quase lotada de lojas. Se você olhasse mais à frente, poderia ver que numerosos edifícios tinham um estilo muito majestoso. Por exemplo, há a loja de acessórios que decorou a entrada elegantemente e a loja de itens que foi construída com pedras cinzas resistentes. Mesmo o arranjo de mercadorias na vitrine, todos eles parecem ser de alta qualidade. Olhando em volta, eles pararam temporariamente o trabalho do aventureiro hoje? A figura dos semi-humanos, que frequentemente removiam seus equipamentos de defesa e usavam equipamentos leves, estava atualmente fazendo compras na rua. Parece que muitas equipes se reuniram aqui e avançaram. Parece que eles estavam rindo de um tópico interessante. Isso não é ruim. Eu estava com um pouco de inveja da cena dos companheiros, que exploram a dungeon juntos e fazem compras uns com os outros. Pouco depois, apareceu na rua um grande templo, não era o panteão. Fui em direção ao pátio com os pilares brancos que ligavam ao quartel da guilda. Outra razão pela qual eu vim neste momento foi porque era mesmo antes do meio-dia, é o momento em que a maioria dos aventureiros estava começando a exploração da dungeon. O saguão de mármore branco era extraordinariamente amplo. Não havia grupos que me fizessem ter que sair do caminho e eu rapidamente encontrei Aina-san. Já havia um hóspede que chegou anteriormente localizado na janela da recepção de Aina-san. Um aventureiro que estava segurando um item embrulhado com pano branco e estava discutindo algo no balcão. Eu só vi um lado falando com cuidado e a expressão de Aina-san seriamente pensativa no outro. Eu não prestei muita atenção a essa pessoa e me dirigi. Eu olhei para o longo cabelo dourado levemente e rapidamente me aproximei. Pouco antes de eu estar perto da frente, Aina-san me notou. Seus olhos cor de jade se abriram em choque. Então, como se a reação fosse seguida. A pessoa, que estava de costas para mim, virou-se lentamente. Seus longos cabelos dourados balançavam e um par de claros olhos dourados estava exposto. Mandíbula e pescoço delgado. Sua tenra pele branca não combinava com sua raça feminina. Era simplesmente linda. Com uma aparência que não perde para uma deusa, eu, que subitamente apareci, fiquei ligeiramente surpreso. Ais. Wallenstein-san. Nós três nos esquecemos completamente de emitir um som e nossas posturas estavam completamente fixadas na cena. O meu olhar e de Wallenstein-san se cruzaram, e Aina-san estava olhando para nós dois sem saber em quem focar. Eu não conseguia respirar normalmente. Minha cabeça estava completamente em branco devido àqueles olhos dourados em mim. O longo silêncio continuou. Eu, com o rosto imóvel, lentamente virei meu corpo para a direita e me dirigi para longe delas. E, no instante em que um sussurro desconhecido vazou, comecei a correr com todas as minhas forças para a saída. Bel-kun. Por favor, espere. Ignorando a voz desanimada de Aina-san, corri e corri. Pisando com força no chão de mármore branco, balancei meus braços e olhei direto para a entrada da sede. Por que motivo essa pessoa iria se encontrar Aina-san? O que diabos está acontecendo? Meu pescoço e rosto, seguidos pelas orelhas, estavam todos tingidos de vermelho. Eu continuei a acelerar com base no meu instinto. Apenas quando a confusão atingiu os limites, atravessei o pátio e tentei sair deste lugar. Mas no momento seguinte, um vento veloz passou por mim. Superando-me, em seguida, na forma de bloquear o meu caminho, uma pessoa de cabelos dourados apareceu na minha frente. Meus olhos se arregalaram até os limites e não consegui interromper o passo sem colidir com ela.
Belkun, Wallenstein. Enquanto ouvia os passos de Einassan se aproximando constantemente, continuei a fechar os olhos à força. Então percebi que não doía. Eu abri meus olhos, meu abdômen e minhas costas estavam completamente envoltos por braços esguios, como se eu estivesse sendo apoiado para não cair. Eu levantei minha cabeça atordoada, essa pessoa estava olhando para mim. Desculpe, você está bem? Desculpe. Meu rosto se transformou em um nível mais forte de vermelho, e me afastei pulando para trás. A ação repentina obliterou completamente a minha energia e o meu senso de violação, mas eu estava sendo abraçado mais cedo? Meu coração estava tum-tum e as batidas não desaceleravam. Ao mesmo tempo, fiquei chocado com essa série de desenvolvimentos inimagináveis. O que você está fazendo? Você não sabe que é extremamente rude fugir de repente. Desculpe, Einassan. Embora eu pudesse apenas pedir desculpas reflexivamente a Einassan, que veio em minha direção me repreendendo, mas meu olhar ainda permanecia no corpo de Wallenstein-san. No instante em que seu olhar cruzou com o meu, eu desviei o olhar em pânico. Perguntei a Einassan sem clareza. Isso? O que é essa situação? Wallenstein parece estar procurando pelo Belkun por algum motivo. Suspirei enquanto parecia confusa. Einassan me disse o mínimo sobre o assunto. Eu reflexivamente me afastei e Wallenstein-san abriu o item que estava embrulhado no tecido. O que ela expôs foi uma abraçadeira cor de jade. Eu olhei. Ela pegou isso no calabouço e disse que queria entregá-lo diretamente para você. É por isso que Wallenstein veio falar comigo. Enquanto Einassan estava falando, fiquei completamente atordoado mais uma vez. Esta armadura em suas mãos foi algo que eu deixei cair quando eu estava sendo constantemente atacado por monstros no 10º andar. Naquela época, eu estava desesperadamente tentando ir para o lado de Lily, tornou-se cada vez mais difícil recuperá-lo. Então eu notei. Naquela época, o aventureiro que me ajudou deve ter sido essa pessoa. Belkun, então vocês dois podem falar sobre isso por conta própria. Em direção às palavras que foram faladas no meu ouvido, eu olhei para Einassan. Enquanto fazia ações desajeitadas, eu sussurrei de volta para ela e tentei apelar. Por favor, espere Einassan. Peço-lhe para ficar aqui. Eu vou morrer. O que você está dizendo? Você é um homem, certo? As palavras que você deve dizer são importantes, então você deve transmiti-las por si mesmo. Entendido? Boa sorte, Einassan sussurrou enquanto colocava o rosto perto do meu. Rumo a seus cuidados que provavelmente queriam que fossemos sozinhos pelo meu bem, eu só podia chorar. Eu só podia ver a figura que voltava para o prédio me motivando como se eu fosse um animal abandonado. Sobre isso. Eu estava sendo chamado, eu me virei e rapidamente aceitei a manopla que me foi entregue. Wallenstein-san, que era um pouco mais baixa em comparação com a minha altura, continuou a olhar para mim. Meu corpo inteiro se tornou uma estátua vermelha e, como de costume, eu não conseguia falar. Desculpe. A culpa foi minha, em relação ao Minotauro que derrotei. Eu lhe dei muitos problemas e também fiz com que você sofresse muitos ferimentos. Eu sempre quis me desculpar. Desculpa. Olhando para ela curvando-se para mim, eu prendi a respiração. O estado atual parece que a voz elevada era como uma mentira. Não. A culpa foi minha por correr estupidamente pelos andares da dungeon. Wallenstein-san, você não é culpada. Pelo contrário, você me salvou, foi quem me ajudou. Se tivermos que conversar sobre quem deve se desculpar, deve ser eu, que fugi sem agradecer a você. Desculpe. Eu balancei a cabeça e me senti um pouco desorientado. Em suma, devo derramar todas as palavras que não disse. Até agora, eu não estava apenas em pânico, mas também fiquei envergonhado devido a esta pessoa se desculpar. Isso, eu queria dizer, então. Eu, que tinha todo o meu rosto extremamente quente, tentei desesperadamente terminar as palavras que devia transmitir e, finalmente consegui falar. Obrigado por me ajudarem tantas vezes e eu estou muito grato. Com um impulso muito impressionante, eu me curvei. Meus olhos trêmulos refletiam os padrões de pedras que estavam abaixo dos meus pés, e o suor na minha testa passou pelo meu nariz e caiu no chão. Os sons agitados da rua lotada parecem muito distantes, apenas o som dos meus batimentos cardíacos ecoavam de forma alta. Eu permaneci fixo nessa posição por 10 segundos. Eu tentei o meu melhor e finalmente retornei à minha postura original. Wallenstein-san, que estava ligeiramente me encarando, estava certamente expondo um leve sorriso. Garrarra, enquanto eu emitia esse barulho estranho, meu rosto inteiro estava vermelho como se eu estivesse prestes a disparar fogo. Como se eu estivesse tentando fugir de seu sorriso, eu inclinei minha cabeça, e cobri meus olhos com o cabelo que cobria parte do rosto. Diferente da temperatura quente do meu peito, mas minhas costas também eram quentes e insuportáveis. A conversa havia parado. Tanto eu quanto Wallenstein-san, nós dois paramos de falar. Apenas o tempo continuou a fluir. Durante esse período, nem aventureiros, nem mesmo uma criança passou por este lugar. No centro desse espaçoso pátio em frente à sede da guilda, permanecemos em silêncio. Além de ficar ali, não podíamos fazer nada. Sua exploração da dungeon, você ainda está trabalhando duro? Sim. A voz que veio me fez levantar meu rosto. Com uma expressão fraca, Wallenstein continuou a falar. Parece que você já chegou ao 10º andar. Incrível. Não mesmo, é graças à ajuda de muitas pessoas, ou melhor, eu ainda não sou suficientemente bom. Meu objetivo ainda está completamente fora de alcance. Por causa dos súbitos elogios da pessoa por quem anseio, imediatamente entrei em pânico novamente. Eu, Kurukuru, virei minhas mãos enquanto, Fufu, as mexia. Meus métodos de luta também, talvez seja por causa da minha personalidade ou porque eu seja um amador, muitas vezes eu faço ações estranhas quando o risco de ser morto por monstros é iminente.
Mesmo que eu saiba que eu devo me tornar mais forte, mas é completamente impossível e extremamente caótico, que... Assim como uma falha nos freios, palavras ilógicas foram emitidas da minha boca. O que estou fazendo? Estou tentando ser humilde ou tentando ser modesto? Wallenstein-san só continuou a olhar para mim, que perderá completamente a calma. Pouco depois, ela parece estar considerando algo seriamente e fechou sua mandíbula. Eu, que tinha meus pensamentos entrelaçados, logo percebi sua expressão e perguntei timidamente enquanto meu rosto ainda estava em um estado de queimação. E... isso? O que? O que foi? Wallenstein-san, que permaneceu quieta, olhou para mim. Já fazia alguns segundos depois que ela revelou um olhar hesitante. Ela também timidamente escolheu sua próxima sentença. Se for esse o caso. Quer que eu te ensine? Métodos de combate. Ninguém está ensinando a você, certo? Levou um tempo consideravelmente longo antes que eu entendesse o significado do que ela havia dito. Eu arregalei meus olhos. Meus pensamentos estavam completamente desorientados. O quê, P? Por que você faria uma coisa dessas? Por que você parece querer se tornar mais forte? Eu também conheço esse sentimento. Após o pedido de desculpas, Wallenstein mais uma vez disse isso de repente. Depois de ficar chocado com ela, seria estranho se eu pudesse me acalmar. Deixar essa pessoa ensinar seus métodos de luta? Permitir que a pessoa, que eu estava constantemente buscando e desejando, me ensinasse? Eu posso realmente fazer isso? Não há realmente nenhum erro? Eu, que era completamente maturo, vou ter contato com essa pessoa. Falando nisso, problemas com relação à família e devem. Minha cabeça tinha muitas perguntas. No entanto, eu sabia que todos eles eram camuflados para cobrir a verdade. Eu quero falar com essa pessoa, eu quero conhecê-la, eu quero rir junto com ela e quero passar meu tempo com ela. Esses sentimentos de saudade, a enorme paixão idiota. Mesmo que fosse só por um tempo, eu ainda quero ficar junto com ela. Isso veio do fundo do meu coração. O desejo dentro do meu coração parece estar me despedaçando. Na direção da resposta que já estava decidida, eu estava apenas pensando, explorando e cegando-me perdidamente. Como Abel, que estava pensando seriamente nisso com um rosto vermelho e fervente, Aizu podia apenas olhar para ele em silêncio. Ais não mentiu sobre o motivo dito por ela anteriormente. Ela sentiu alguma semelhança nas palavras que Bel havia dito, essa era a verdade. No entanto, é claro, não foi completamente preenchido com boas intenções. Houve também alguns cálculos e planos. A primeira vez que ela sentiu que algo estava errado foi com o Costas Prateadas. Seguido por ele entrando no 10º andar. A partir da própria experiência de Ais, a curva de crescimento de Bel estava mostrando resultados de crescimento e que não correspondiam a esse curto período de tempo. Desde o encontro com o Minotauro, o inexperiente novato aventureiro fez um salto impressionante que capturou o interesse de Ais. Eu quero saber. Eu quero saber sobre o segredo de Bel, sobre seu crescimento. Eu quero investigar isso claramente. Para ela mesma. A razão pela qual ela iria iniciar e pedir-lhe para ensiná-lo estava relacionada a essa intenção. Embora se eu aceitar, vou me sentir mal com isso. Não, mas é uma rara e boa oportunidade. Ao mesmo tempo, talvez, ela se sentisse um pouco culpada. Para o garoto que acreditava que a proposta era puramente bondosa, seu peito começou a doer. Ais baixou a vista esperando a resposta de Bel, que estava segurando a própria cabeça e resmungando. E segurou a alça da faca em sua cintura com força. Como se quisesse cortar sua própria confusão. E... então... Wallenstein-san. Ela levantou a vista. O garoto de cabelos brancos, com uma cara avermelhada e aqueles olhos diretos, a fez abaixar a cabeça novamente. Só. Sobre o ensino. P. Por favor, cuide de mim. Eu tenho que compensar ele. Eu devo responder às suas expectativas. Como um pedido de desculpas em relação à culpa dentro de seu coração. Ais pensou enquanto olhava para aqueles olhos vermelhos. Sim. Por favor, para e conhecer você. Continua no próximo capítulo.